Como eu tenho dito aqui em alguns outros cultos, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não aceite a derrota, não aceite o desprezo, não aceite a humilhação. O que você deve aceitar como filho de Deus é o melhor, mas o melhor que Deus tem para te dar, o melhor que Deus tem para derramar sobre a tua vida. Amém? Então vamos acompanhar isso que Deus quer falar aos nossos corações. Eu quero convidar você a abrir aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Evangelho de Mateus. Abre aí, Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 31. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Então lhe disse Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. E replicou-lhe Jesus: em verdade eu te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Aleluia. Queridos, nós vivemos muitas vezes, atravessamos muitas vezes momentos difíceis. Passamos por algumas lutas, enfrentamos algumas situações que a gente imagina que vai conseguir sair dela. Algumas nós saímos, mas algumas outras, elas são tão fortes, são tão grandes, que começamos no meio daquela situação imaginar que não haverá solução para nós. Mas muitas vezes coisas ainda são nos avisadas e a gente não fica tão assim alertas, atentos, né? Nós muitas vezes pregamos, falamos dos finais dos tempos, do grande dia, da grande redenção, e muitas pessoas que ainda não entendem o quão grande será esse dia, o quão grande, sabe, maravilhoso para uns, mas terríveis para outros. E quando nós falamos sobre isso, pessoas dizem: não, porque eu sou crente, eu sou lavado, eu sou remido, eu sou cheio, aleluia, do Espírito Santo, eu sou aquele ou aquele que faz, ou aquele que diz. Mas isso porque ainda não experimentou, sabe, uma tribulação grande na sua vida, não experimentou um momento assim tão terrível como nós estamos vivendo e passando nesses dias. E aí na hora da nossa oração, quando a gente começa a falar de Jesus, pessoas dizem: não, eu vou suportar, eu consigo, porque eu sou servo. Como Pedro estava neste diálogo com Jesus e Jesus com Pedro, Jesus sabia do grande momento em que ele seria pego, levado ali à prisão e à morte de cruz. E ele disse: Pedrão, aconteceu um negócio. Quando isso acontecer, quando esse negócio acontecer, vocês vão ficar escandalizados. Vai ser algo assim então que vai trazer desespero para vocês, que vocês vão ficar dispersos. E Pedro disse assim para Jesus: não, isso não vai acontecer comigo. Pedro se colocou ali, sabe, como aquele cara que, não, essas coisas não vai acontecer. E Jesus então olha para ele de volta e diz assim: Pedrão, ainda antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aí Pedro fica terrivelmente ali assustado e diz assim: não, Jesus, ainda que eu morra, olha só, queridos, ainda que eu morra, eu não vou te negar. Traz de volta para mim. Ainda que eu morra, eu não vou negar ao Senhor. Muitas vezes a gente não percebe, a gente não imagina
Muitas vezes a gente não sabe a luta que porventura possamos enfrentar. Muitas vezes a gente não entende aquilo que Deus tem falado às nossas vidas, aquilo que Deus tem derramado aos nossos corações, aquilo que Deus tem, dito, detalhado para nós. Por quê? Porque achamos que vai ser tudo flores, tudo mil maravilhas. Pedro, eu imagino que ele imaginava assim, vai ser algo assim que a gente não vai ficar assim tão disperso, a gente não vai ficar assim tão triste. Jesus diz: Pedro, ainda antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E ele disse: eu morro, mas isso não vai acontecer. Versículo 69 do capítulo 26 diz assim: e ora estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu? E ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual lhe disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: eu não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se o que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E a Bíblia diz que então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo ele dali, chorou amargamente. Olha só, queridos, eu estou mostrando para vocês aqui 2 momentos na vida de um crente. O momento em que ele está alegre em Cristo, o momento em que ele está ali caminhando os seus primeiros passos, ou em alguns passos, mas ainda passando, não passando por aquela prova tão ruim ou tão difícil. Momento em que ele jura uma fidelidade tremenda a Deus, não importa as circunstâncias, pode acontecer o que vier. Aí muitas vezes alguns lembram lá do livro de Jó, diz: olha, se ainda acontecer comigo o que aconteceu ali com Jó, eu ainda continuarei adorando ao Senhor. Mas isso porque não passou por isso. Isso porque ainda não viveu a prova. E Pedro estava dizendo: se isso acontecer, eu morrerei por ti. O Senhor disse: não, tu vai me negar, querido. Tu vai me abandonar. Pastor, por que o Senhor está dizendo isso? Porque nesses dias que nós estamos vivendo aí com o coronavírus, essa pandemia, tem muitas pessoas que, porque alguns templos não estão abrindo, porque não está tendo cultos em templos, e algumas igrejas como a nossa têm feito transmissões como nós estamos fazendo aí para você. Mas tem pessoas que estão se afastando de Deus, porque tem pessoas que não saem de casa para um compromisso com Deus, mas saem pelos seus próprios interesses, porque não tem jeito. Eu quero dizer para você: ei, você está negando a Jesus. Não, pastor, estou me protegendo, está nada. Porque se realmente você estivesse se protegendo, você estaria fazendo diferente. Se realmente você estivesse se protegendo, você não deixaria os seus saírem, mas precisa trabalhar, precisa receber, precisa comer, precisa fazer compras, precisa ir ali, precisa dar um recado, precisa... Mas esquecendo do chamado que Jesus lhe deu, aquele chamado ao qual que muitas vezes você disse: esse Jesus eu não abandono por nada, esse Jesus eu não deixo por nada. Mas agora é hora de você mostrar, aleluia, a tua fidelidade a Deus, e não ser como Pedro foi na hora da maior dificuldade. Ei, você é um crente? Ah, não. Você estava com ele? Ah, não. Você fala igual a ele? Eu não. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Que o Senhor, Ele tem a misericórdia de nossas vidas. Oh, querido.
Porque nós precisamos dessa misericórdia, e é por causa da graça e da misericórdia de Deus é que nós não somos consumidos. E você que está nessa situação agora igual a de Pedro, você que está passando por esse momento igual o que Pedro passou e está me ouvindo, ei, deixa eu lhe dizer, ainda é tempo de se arrepender. Ainda é tempo de você fazer aqui no versículo 75, e saindo dali, chorou ele amargamente. Chora nos pés do Senhor e diz: Senhor, eu me arrependo. Diz: Senhor, eu tenho tantas vezes deixado de viver a essência da tua palavra. Eu tenho tantas vezes deixado de cumprir a tua vontade por causa dos meus interesses, por causa, sabe, das minhas satisfações. Mas o Senhor está chamando você agora, nesse instante, nesse momento, para um renovo com Ele, para uma outra história com Ele, não aquela história de ontem, não aquela história de hoje mais cedo, mas para uma nova história, aleluia, a partir de agora para frente. Porque o Senhor, aleluia, Ele quer mudar a tua história. E pensa você que Jesus, Ele abandonou Pedro? Não, Ele continuou ali, porque quando Pedro chora, diz a Bíblia, amargamente, ele estava ali se arrependendo, ele estava ali confessando que ele havia se negado, mas que ele não poderia continuar dessa maneira. Eu quero convidar você nessa noite a fazer isso. Eu não sei como está aí nesses quase 3 meses em que nós estamos passando por esse processo. Como é que está a tua vida espiritual? Eu não sei o que tem acontecido, se você tem aproveitado esse momento para crescer, ou se esse momento serviu para te desanimar, para fazer com que o seu nível de fé ele caia. Se de repente o seu nível de fé ele caiu, eu quero te dizer: ei, ainda há uma esperança. Ainda há uma esperança. E essa esperança na tua vida é Jesus Cristo. Aleluia. Então renova com Ele agora as suas forças. Renova com Ele a sua vida. E pede, aleluia, ao Espírito Santo que Ele possa te conduzir, que Ele possa fazer, que Ele possa operar milagres, que Ele possa operar maravilhas, que Ele possa instituir na tua vida grandes processos, e que o teu milagre ele possa chegar, que a cura ela possa chegar, que sabe que Deus, que Ele possa abrir portas para que você possa adentrar e tomar posse e fazer coisas grandiosas e poderosas, porque é o que Deus quer para você. Deus ele quer o melhor para a tua vida. Amém? Então não viva assim como Pedro viveu, não diga aquilo que você não pode cumprir. Não faça aquilo que está além das suas condições. Não vá falar algo que mais tarde você vai se contradizer. Mas busque em Deus, busque no Senhor um crescimento, um conhecimento, um fortalecimento. Nesse momento que nós estamos atravessando tão difícil, muitas vezes eu estou vendo pais que estão olhando seus filhos aí, passando por tantas dificuldades, pais que estão vendo a fé dos seus meninos, adolescentes, jovens, sendo assim, sabe, tirada. Mas ore, não desista, porque Deus, Ele é contigo. Ele quer fazer coisas tremendas, poderosas e maravilhosas. Creia nisso.